Bom dia. Aquele dia no hospital foi talvez o pior dia da minha vida. Passaram a sonda novamente na Aline e à medida que o tempo foi passando, nós fomos percebendo ela se desfalecendo. Ela não conversou mais, ela foi ficando fraca. O médico esteve ali no quarto algumas vezes e nos disse que, infelizmente, não tinha outra alternativa, aquele era o tratamento. Nós recebemos algumas visitas ali, mas o dia passava e a gente percebia que a nossa menina estava realmente numa situação muito difícil, muito crítica. E nós, claro, a gente não conseguia descansar, nada, dormir, não. A gente ficava ali cuidando, olhando, mas ela já não tinha forças nem para fechar os olhinhos. Então, por volta de meia-noite, foi que aconteceu o grande milagre. Eu chamei meu marido e nós nos ajoelhamos ali do lado da cama da Aline. E naquela oração, eu acho que eu nunca fiz uma oração tão sincera. Acho que eu nunca falei com Deus de uma forma, sabe, tão direta, tão sincera. E naquele momento, nós dois de mãos dadas, eu orei. E eu disse para Deus que eu estava devolvendo a Ele o presente mais lindo que Ele tinha nos dado. E eu falei exatamente assim: Senhor, eu te devolvo este presente. Não quero mais ser egoísta e querer a vida dela a qualquer preço, a qualquer custo, vendo-a sofrer tanto. E em lágrimas, debulhando em lágrimas, eu e meu marido, eu disse a ele que eu aceitaria e que eu estava devolvendo a vida da Aline para ele. E ali ajoelhado, clamando e falando com Deus, eu disse a ele que a vida dela estava nas mãos dele. Um detalhe importante: desde os primeiros momentos da Aline no hospital, ela falava: mamãe, canta em tuas mãos. É uma música que fala que em tuas mãos eu me coloco, Senhor. E nós levantamos ali do chão e a primeira coisa que meu marido fez foi correr para a cama. Eu estava chorando, na minha cabeça ali, eu estava devolvendo e era o fim mesmo. Mas ele foi e quando ele chegou perto, ele colocou a mão nela e ela tinha fechado os olhos. E eu fui correndo quando eu a vi com os olhos fechados, coloquei a mão, nós colocamos a mão e nós vimos que ela estava dormindo. Passamos a noite ali e ela dormia serenamente. Por volta de 5 horas da manhã, o médico chegou no hospital e ele entrou no quarto. Ele entrou no quarto, olhou para a Aline, olhou para a gente, acordou a Aline, ela acordou, olhou para ele e ele falou: mãe, essa menina não é a menina que eu deixei aqui ontem. E aí eu olhei para ele e falei: doutor Geraldo, o senhor acredita em milagres? E ele olhou e conversou com ela e ele falou: olha, eu acredito em milagres, mas eu não sei explicar o que aconteceu. E eu disse para ele: foi um milagre. E a partir daquele momento aconteceram algumas coisas que foram fundamentais e que eu vou falar rapidinho para vocês. Primeiro, aqui em Lavras, os 15 dias de internação, a Aline não tinha mais onde pegar a veia. Lá, ela ficou 1 mês com a mesma veia. Ela ficou 26 dias sem se alimentar e sem tomar água. A gente molhava só a esponja de algodão com água na sua boca. E ela ficou esse período. Outra coisa que aconteceu que foi assim surpreendente, nós tínhamos dívidas aqui e agora nós tínhamos dívidas lá. Uma amiga nossa de Belo Horizonte, uma conhecida nossa, pagou toda a
despesa que nós tivemos com a Aline naquele hospital. E quando nós chegamos aqui em Lavras, uma amiga de Limeira veio nos visitar. E ela visitou a gente no sábado e já estava tudo organizado. Nós venderíamos o nosso carro, uma Brasília que a gente tinha, e pagaríamos o restante da dívida do hospital daqui. E a gente nem comentou nada com ela e tal. E ela foi embora e tudo bem. Quando foi na segunda-feira, por volta de 5h30 da manhã, a minha campainha toca e eu fui atender. E quando eu fui atender, era ela. E ela me entregou um envelope pela janela e disse: esquece que eu estou te entregando isso. Gente, quando nós abrimos o envelope, era exatamente o valor que nós teríamos que pagar. E nós não vendemos a nossa Brasília. Essa é a história de milagre da minha filha. E antes de sair do hospital, eu orei a Deus e eu disse a Ele: Senhor, se o Senhor manteve a Aline viva, que ela viva para te servir. E é isso. A Aline hoje, dentre tantas coisas que ela fez, servindo a Deus, ela hoje foi embora para o Uruguai. Foi trabalhar como missionária. Foi levar a mensagem de esperança para as pessoas. E dizer para as pessoas que existe um Deus e que esse Deus é perfeito, é maravilhoso. Eu gastaria mais ou menos uns 6 episódios para contar tudo o que aconteceu durante todo esse tempo. Mas eu vou encerrar hoje aqui e eu vou usar esse verso. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Que o Senhor te abençoe, que essa história possa ter te ajudado a ter esperança, a ter fé. E quando o Senhor age, não tem quem o possa impedir. Bom dia para vocês.